Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois da grande vitória sobre a equipe do Botafogo, recarregar a energia. Quinta-feira tem decisão na Copa do Brasil. A arbitragem definida para este compromisso. Mais crias da Toca convocados para a seleção de base, movimentação de mercado. Atacante que foi do Cruzeiro recebeu uma proposta. Será que vai dar negociação? Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O assunto é Copa do Brasil na Toca da Raposa 2. Vamos falar sobre isso na sequência aqui das quentes do dia. Deixa eu começar com mais uma notícia legal que envolve categoria de base do Cruzeiro. 4 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-17. O Cruzeiro que sapecou 5 na Seleção Sub-20, Otávio, Hickman, Bruno Alves, Kenji, Juan Gabriel, e agora 4 jogadores na Seleção Brasileira Sub-17. 3 já haviam sendo convocados, o Felipe Moraes, meio atacante, o Cauã Prates, lateral esquerdo, zagueiro, e o Vitor Hugo Milita, que é zagueiro também. E agora teve o Pietro Tavares, atacante do Sub-17, também convocado, hein? 4 jogadores do Sub-17 do Cruzeiro, os crias da Toca nas categorias de base da seleção brasileira. O Cruzeiro que voltou ontem mesmo, uma segunda-feira de folga, para recuperar todo mundo, recarregar a energia. E a partir de amanhã o assunto é Copa do Brasil na Toca da Raposa 2. O técnico Leonardo Jardim, em relação ao jogo do Botafogo, não perdeu ninguém por ordem médica, suspensão aí não tem nada a ver, o jogo de ida não teve nenhuma anormalidade. E aí, vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro treina terça e quarta, na quarta segue para Maceió de voo fretado e na quinta a decisão diante da equipe do CRB. Mas claro, será um Cruzeiro com o que tem de melhor para buscar esta classificação no tempo normal, precisa de uma vitória simples diante da equipe do CRB. Para este jogo, Flávio Rodrigues de Souza, até de algumas polêmicas recentes aí apitando o jogo do Cruzeiro, aquele com o Bahia, por exemplo, no ano passado. Depois disso apitou a vitória sobre o próprio Bahia, fez uma boa arbitragem e apitou o clássico diante do Atlético Mineiro, aí com algumas ressalvas, alguns lances ali na área bem duvidosos que não foram marcados a favor do Cruzeiro, mas é ele aí o dono da arbitragem na partida então de quinta-feira, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, da milionária Copa do Brasil, e o Cruzeiro, claro, né, não se vê fora das quartas de final da competição, mas para isso precisa fazer valer o favoritismo e buscar esta classificação. Tem uma notícia legal que está no nosso Central da Toca, centraldatoca.com.br, que é o seguinte: o Cruzeiro pela primeira vez ficou sem levar gol em 6 jogos seguidos, atuando fora de casa no Campeonato Brasileiro, hein? Isso nunca tinha acontecido no Brasileiro desde a criação da Taça Brasil em 1959. É um levantamento muito bem feito, inclusive, pelo nosso Leonardo Gimenez. Tem todos os detalhes no centraldatoca.com.br. A sequência que teve: Sport 0, Cruzeiro 4, Fortaleza 0, Cruzeiro 2, Vitória 0, Cruzeiro 0, Fluminense 0, Cruzeiro 2, Corinthians 0, Cruzeiro 0, Botafogo 0, Cruzeiro 2. E aí, 6 jogos seguidos sem levar gol, atuando fora de casa em Campeonato Brasileiro. Parabéns aí a todos os envolvidos. Sobre informação de mercado, muita gente ficou mandando aí durante o dia, a gente até falou mais cedo na live, né? Sobre o Cepeda do Colo-Colo, não tem nenhuma negociação, não vai ter, não é um nome que o Cruzeiro negocia. O Cruzeiro tem outros alvos aí no mercado, já sei que tá repetitivo para todo mundo, mas uma hora vai aparecer, o Cruzeiro vai contratar, gente. É o que todo mundo tem de informação que vem do próprio Cruzeiro, mas estão ali trabalhando com um certo sigilo para não vazar, para não aumentar valor. E no momento certo, quando tudo avançar realmente para assinatura de papelada,
o nome com certeza vai aparecer, ou os nomes vão aparecer. A prioridade aí, principalmente, né, jogador de beirada é o que o Cruzeiro quer muito, e o Pedro Lourenço está pronto aí para gastar uma grana para achar este nome aí que agrada ao técnico Leonardo Jardim. Então, esse nome não é o Cepeda, o jogador não tem conversa, não teve, não vai ter, não tem proposta, mas por outros aí o Cruzeiro vem conversando para tentar acertar estas contratações. É aguardar e ter paciência. Pessoal, para a gente fechar, uma informação que a gente recebeu hoje é que o Robert, todo mundo se lembra, né? Fez aquele gol contra o Goiás. O Robert está no Copenhagen, da Dinamarca, e o clube dinamarquês recebeu uma proposta do Orlando City, com valores aí podendo chegar na casa de 4 milhões de dólares. O Cruzeiro manteve 15% dos direitos econômicos do Robert e aguarda o desfecho disso. A informação que a gente tem é que o time dinamarquês não vai topar negócio, que não liberaria o Robert aí por menos de 6, 7 milhões de euros, mas o atleta vem fazendo uma boa passagem lá no clube dinamarquês. Claro que é normal também uma oscilação ali por ser muito jovem, mas já aí colhendo frutos, e o garoto então valorizado, e o Cruzeiro, claro, de olho, porque tem 15%, além, claro, né, daquele mecanismo de solidariedade. Nação Azul, com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. Vamos lá para as notícias do Cruzeiro nesta segunda-feira. O Cruzeiro tem um dia de descanso. Os jogadores estão de folga hoje, depois de retornarem ainda ontem do Rio de Janeiro, após a vitória por 2-0 sobre o Botafogo. Os jogadores que estavam pendurados no Cruzeiro, Caio Jorge, Lucas Silva e Lucas Romero, passaram ilesos em termos de cartões. Cruzeiro também não perde mais ninguém por lesão, só tem mesmo a situação do Fagner, como divulgou no fim de semana, uma fratura na fíbula tira o Fagner da próxima sequência de jogos. Existe uma expectativa de recuperação dentro de aproximadamente 5 semanas. Fagner voltaria na segunda semana do mês de setembro ao combate. E aí, o Cruzeiro definiu que não vai ao mercado. É destaque do itatiaia.esporte.com.br. Já trouxe hoje o nosso Emerson Pansieri a informação de que o Cruzeiro não vai ao mercado para repor essa posição do Fagner na lateral direita. Está de olho em outras situações. Quer um atacante veloz, de beirada, quer um driblador, mas por enquanto não pensa em repor a lateral direita. Devem revezar com o William o Jonathan Jesus, que já fez essa condição alguns jogos nesta temporada de 2025, e o Lucas Romero. Não é de hoje, né? Não é dessa passagem do argentino no Cruzeiro que ele improvisadamente joga quando necessário pela lateral direita. Os jogadores se reapresentam amanhã pela manhã na Toca da Raposa e focam totalmente a preparação no jogo da volta contra o CRB, próxima fase da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF divulgou, viu, Cirilo? O árbitro do jogo será o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Já apitou 2 jogos do Cruzeiro esse ano. 4ª rodada da Série A no dia 17 de abril, 3-0 contra o Bahia no Mineirão. E pela 9ª rodada, no dia 18 de maio, foi ele quem apitou aquele clássico 0-0 Cruzeiro e Atlético no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Portanto, Flávio Rodrigues de Souza comanda quinta-feira este jogo contra o CRB. Inclusive, teve virada de lote no fim de semana para a torcida visitante, viu? O ingresso que estava a R$ 180 inicialmente já está a 240. Para a torcida acompanhar lá no Trapichão este CRB e Cruzeiro. Tem virada de lote em futebol agora também? Tem virada de lote no futebol agora também. Ainda tem 10% de taxa no site para pagar, tá? Dei uma olhada lá agora há pouco, tá R$ 240 a inteira, R$ 120 meia entrada. Última parcial que o CRB divulgou foi no sábado, 11 mil ingressos vendidos para a torcida mandante. Este jogo de quinta-feira que o Cruzeiro deve fazer a viagem na quarta-feira, e aí a relação de jogadores sem perder ninguém, né? Com o William de volta ao time, como aconteceu no fim de semana. Cruzeiro projetando, quem sabe, uma vitória fora de casa, já que faz boa campanha como visitante no Brasileirão, por que não repeti-la no campeonato de mata-mata para faturar
R$4.740.750, que é a premiação para equipes que vão jogar as quartas de final da Copa do Brasil. Cirilo. Ô Simões, o Cruzeiro conquistou mais uma grande vitória no Campeonato Brasileiro contra mais um grande adversário. Nessa história das respostas, o Cruzeiro deu uma resposta para as muitas dúvidas dos últimos 3 jogos, Simões? E que baita resposta, né, o Cirilo? O Cruzeiro vem aí, eu não considero o empate com o Corinthians um resultado ruim, muito pelo contrário, e até pelo cenário que o jogo teve lá na Neoquímica Arena, mas a derrota para o Ceará e o empate com o CRB deixaram um certo gostinho amargo na boca do torcedor celeste. O Cruzeiro vai dar a resposta diante do atual campeão brasileiro e da Libertadores, dono de um dos melhores times do futebol brasileiro e com as principais peças do Cruzeiro voltando a mostrar o que a gente estava acostumado. Uma grande atuação da dupla de zaga, uma grande atuação do Kaique, uma grande atuação dos volantes, Matheus Pereira sobrando em campo, Caio Jorge sobrando em campo, o Wanderson sendo a válvula de escape, mas também um cara que marca muito, o Christian provando cada vez mais que é um coadjuvante fundamental nesse time do Cruzeiro. Eu digo coadjuvante no sentido de de estrelato, que tem Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Caio Jorge, né, o próprio Cássio, mas o Christian. Então, quer dizer, o Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro e é sem dúvida nenhuma uma grandiosa resposta do Cruzeiro nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Vinícius Andrade, os principais destaques para você de mais uma vitória do Cruzeiro contra o Botafogo, dessa vez no Rio de Janeiro. Ô Cirilo, você falou de muitas dúvidas. Sinceramente, eu não tinha muitas dúvidas sobre o Cruzeiro, porque acho que a gente tem que começar a normalizar também que Campeonato Brasileiro, oscilações elas acontecerão. O Cruzeiro perdeu para o Ceará, não é normal em casa. O Ceará foi lá, tirou ponto também do Flamengo. O Palmeiras nessa rodada também perdeu pontos para o Vitória, que são adversários inferiores. Então eu acho que o Cruzeiro ele enfrentou um adversário que o estilo de jogo casava muito com o que o Cruzeiro queria, que era espaço para poder atacar. Eu acho que hoje no futebol brasileiro ninguém contra-ataca melhor do que o Cruzeiro. O segundo gol é uma prova disso. A arrancada do Caio Jorge, o Matheus Pereira chegando bem para finalizar. E o Cruzeiro impecável, o primeiro tempo avassalador, depois de um início um pouco equilibrado, mas o Cruzeiro foi se soltando e realmente venceu com justiça, imprimiu um ritmo muito forte, se aproveitando das falhas do Botafogo, e no segundo tempo controlou. O Cruzeiro não faz questão de ter a bola para controlar o jogo, sabe controlar muito bem, se defendendo sem a bola. O Botafogo em alguns momentos levou perigo, que é normal jogar contra o Botafogo fora de casa, em algum momento do jogo você vai sofrer, mas vitória justa. E se para algumas pessoas existia dúvida, Cruzeiro volta aos trilhos e para mim é candidato sim ao título. Edu, o que esse Cruzeiro tem, hein? Que vence todos os principais oponentes do Campeonato Brasileiro. A turma da Copa do Mundo, o Cruzeiro venceu todo mundo, né? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, vai se dando bem contra os adversários tidos como os principais da temporada, Edu. O Cruzeiro é um time que gosta de jogar. E ele gosta de adversários que também curtam o jogo, né? Que saiam pro jogo, que tentem atacar. Eu acho que são jogos que favorecem ao Cruzeiro, né? Futebol é cada vez mais como e cada vez menos quem, né? É como o seu adversário vai te trazer alguma dificuldade, um desconforto, e cada vez menos quem é o seu adversário. Porque você tem ali Ceará e CRB que são inferiores ao Botafogo, mas que trouxeram muito mais desconforto ao Cruzeiro pelo simples fato de não jogarem. Montarem um sistema defensivo muito forte, incomodarem o Cruzeiro no contra-ataque, mas não serem equipes que deixariam espaço para o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem se dado muito bem contra aquelas equipes que saem para o jogo. Você me perguntou o que o Cruzeiro tem, né? Eu vou te responder o que o Cruzeiro não tem. É o jogador que o Leonardo Jardim está querendo. O jogador ali para quebrar uma linha, o do 1 contra 1, e esse cara chegando talvez seja o pulo do gato para o Cruzeiro nesses jogos mais travados ter mais sucesso, como vem tendo em jogos contra adversários que jogam. Pois é, essa sua informação de que o Cruzeiro não irá ao mercado atrás de um lateral direito e que, na verdade, a prioridade é um jogador de lado de campo, nem lado de campo, é um quebrador de linhas, né? Que está buscando o técnico Leonardo Jardim. Eu só tenho uma interpretação, Edu, de que o Cruzeiro encontrou uma solução dentro do próprio elenco, caso necessário, para a lateral direita. Não, que talvez também o Fagner não fique tanto tempo parado. Talvez não seja um longo período de recuperação.
e o Cruzeiro saiba que vai contar com o Fagner logo ali na frente. O William pode ter uma sequência ali de jogos e que o Fagner não vá fazer falta, que a ausência do Fagner por conta dessa lesão talvez não seja tão sentida quanto se imaginava. Mas o Cruzeiro que tem as informações internas, o departamento médico sabe ali o tempo de recuperação do atleta e talvez por isso o Cruzeiro não esteja tão preocupado de sair atrás, desembestado de uma peça de reposição para a lateral direita. Tem que tentar entender o momento também, né, Romano? Para todo jogador que lesiona, você tem que ir para o mercado contratar alguém. Então, o Cruzeiro tá municiado de informações que talvez nós não tenhamos e quem sabe ali na frente o Fagner já retorne. Eu acho que tem isso, mas tem um outro detalhe também. Não tem no mercado. Não, lateral, para encontrar lateral no mercado. Não tem no mercado. A gente já tem dito aqui, né, cara, da dificuldade, por exemplo, da seleção brasileira de laterais, né? Sim. Talvez seja o pior momento nas últimas décadas da seleção brasileira enquanto a nome e desempenho de lateral. Você pega aí as últimas décadas, e eu tô falando de muitas décadas. Sim. De 70 para cá, tá? Aliás, de 60 para cá. E década de 60 também a gente teve excelentes laterais. Newton Santos, Djalma Santos. Aí você pega a década de 70, Carlos Alberto Torres. Década de 80 você tinha Jorginho, Branco, Nelinho. Depois você tem Marcelo, Roberto Carlos, Cafu, Daniel Alves. Agora tá uma dificuldade danada. Você tem bons laterais, você não tem um fora de série como a seleção brasileira e o Brasil sempre teve. E se pra seleção tá difícil, pros clubes é ainda mais complicado. Não é simples você perder um lateral por lesão e ir ao mercado e achar uma reposição à altura. Então acho que o Cruzeiro tá agindo com precaução. Olha, Fagner vai ficar fora quanto tempo? X. Então dá para aguardar. Eu acho que é o seguinte, essa crise de lateral, ela é mundial. É mundial, tá? Eu tenho dito aqui das dificuldades que os clubes estão tendo para encontrar lateral. Estava acompanhando informações, por exemplo, vou citar um clube aqui, o Milan. O Milan liberou Calabria, liberou Florenzi, outros jogadores, está tentando contratar um jogador de um clube da Suíça e está encontrando dificuldades. Fez uma oferta agora de 8 milhões de euros na contratação do lateral para tentar solucionar um problema dele, do Basel, da Suíça. E não está conseguindo. Então, assim, não tem lateral no mercado. É impressionante. Não tem lateral e talvez por conta disso também o Cruzeiro achou melhor e pelo tempo de recuperação do Fagner e tendo soluções dentro do elenco de não buscar um outro lateral. É essa a definição, pelo menos neste primeiro momento, como vai voltar o Fagner também, repito, expectativa aí em 5 semanas, talvez 6, o retorno para até o meio do mês.